Antes de mais, gostaria de exaltar a família do Sana. Estamos aqui hoje graças ao Sene, ao Fusene, ao Lagartixa, ao Saltinho e a toda a família do Sana que o inspirou naqueles momentos. Na verdade, essa família do Sana hoje é mais alargada. É a família dos guineenses que querem uma nova Guiné-Bissau. Uma Guiné-Bissau da unidade, do progresso, uma Guiné-Bissau que vai ao encontro dos objetivos pelos quais fizemos a luta de libertação nacional. Quero também, apesar de essa criança que Deus deu ao Sana, nas suas palavras, não está aqui, queria também dar-lhe uma palavra, porque foi essa criança que mostrou o caminho ao Sana quando ele estava desesperado, quando ele estava ensanguentado e estava com uma t-shirt do Amílcar Cabral representando a resistência. Essa criança um dia irá ler esta obra, irá perceber a importância que teve neste momento da história da Guiné-Bissau. Deixa-me dizer que este é um ato de cultura, é um ato eminentemente político. O Sana que nos perdoa, mas vamos aproveitar esta plateia para falar de política da Guiné-Bissau. Vamos aproveitar esta plateia para continuar a sua denúncia. Vamos aproveitar esta plateia para criticar os divisionismos que são instigados pelo poder político na Guiné-Bissau. Vamos aproveitar esta plateia no sentido de continuar a forjar a resistência da qual nos falava Amílcar Cabral. Resistência política, resistência cultural, resistência económica, mas resistência como meio, no sentido de atingir um fim, que é uma nova Guiné-Bissau. Permitam-me dizer que eu, quando li a obra, eu fiquei na dúvida sobre quem admirar mais. Se o jurista Sana Kanté, comprometido com a justiça nas suas várias dimensões, ou se o militante que de Bissau até Genebra, passando por Lisboa, Paris, Bruxelas, levantou a bandeira das liberdades democráticas na Guiné-Bissau. Ao ler a obra fiquei na dúvida, mas no final decidi ficar com as duas figuras, do jurista comprometido com a justiça e do militante comprometido com a causa que o levou à Guiné-Bissau nesse dia. Permitam-me dizer que, lendo a obra do Sana Kanté, pudemos fazer uma radiografia da Guiné-Bissau. Retomando de alguma forma as palavras do nosso poeta, esta é uma obra que tem a sua importância na literatura política da Guiné-Bissau, porque fala da experiência de um guineense, desde a sua tenra infância até à sua idade adulta, onde nos descreve as vicissitudes de um guineense num contexto de profundas desigualdades. Mas não são desigualdades quaisquer, são desigualdades de classe social. Sana Kanté, filho da classe trabalhadora guineense. Sana Kanté que assume o seu percurso de vida, as dificuldades, as agruras que o contexto político e económico da Guiné-Bissau impuseram à sua família, ele descreve nesta obra. Descreve igualmente nesta obra as lutas pelas quais passou, tanto ele como a sua família, no sentido de defender princípios que ele nos conta que o seu pai sempre defendeu. E daí também todas as dificuldades pelas quais a sua família passou. Este testemunho é importante porque nos fala de coluna vertebral, fala de postura, fala de dignidade, fala de valores e desta forma fala de Amílcar Cabral, em que dizia que os princípios são fundamentais. Podemos ser flexíveis em tudo,
menos nos princípios. E a história do Sana Kanté é um testemunho dessa verticalidade que nós precisamos, enquanto mulheres e homens da Guiné-Bissau, particularmente neste momento da nossa história. Por isso este livro é também fundamental, porque resgata aquilo que de melhor a história da Guiné-Bissau tem, nomeadamente quando falamos da luta de libertação nacional. E eu, ouvindo o nosso poeta, eu olhava à minha direita e pensava que estou perante combatentes pela liberdade da pátria. O nosso poeta, enquanto antigo combatente, e o Sana, enquanto novo combatente pela liberdade da pátria. O Sana, e permitam-me repetir várias vezes o nome, porque é fundamental que memorizemos o nome do Sana e que possamos exaltá-lo sempre que possível. Não pelo Sana, mas pelo militante, pelo combatente, pelo precursor. Ao ler a obra, é importante verificar que o Sana e o movimento do qual ele fazia parte, e é importante entender isto, o homem per si não faz a história, falo inserido numa organização, num movimento histórico. Eles foram precursores enquanto movimento de conscientes e inconformados na denúncia do status quo que temos agora. Eles foram precursores porque entenderam, naquela altura, a promiscuidade que existia entre os interesses económicos da nossa sub-região, nomeadamente do Estado senegalês, e do homem que for enviado no sentido de defender esses interesses na Guiné-Bissau, o Sr. Umar Sissoko Embaló. Eles tiveram a clarividência de entender essa promiscuidade e de dizer que Macky Sall não é bem-vindo na Guiné-Bissau, porque ele vinha como defensor de interesses contrários aos do povo da Guiné-Bissau. E esse movimento, enquanto patriotas, nacionalistas, herdeiros da luta de libertação nacional, disseram: na pátria de Amílcar Cabral, Macky Sall não é bem-vindo. Na pátria de Amílcar Cabral, quem vem para destruir as nossas liberdades democráticas não pode ser bem-vindo. E não há franco CFA, ou euros, ou dólares, que poderiam comprometer este compromisso com a pátria de Amílcar Cabral. É importante trazer isto à memória porque é fundamental fazer a ponte com a nossa situação presente. Estas situações de raptos, torturas, negação da humanidade, da nossa Constituição, não começou hoje. Existiram várias tentativas e o Sana foi vítima de várias, algumas bem-sucedidas, outras, felizmente, mal-sucedidas, e que, ao fim e ao cabo, ajudam-nos a caracterizar a luta política que temos pela frente. A luta política contra um Estado ditatorial. A luta política contra um Estado que quer assambarcar as conquistas que a luta de libertação deu à Guiné-Bissau. Um Estado que, pela violência, quer colocar o povo da Guiné-Bissau num colete de forças. E que, para tal, precisa de eliminar aquelas vozes, aquelas consciências que se organizam para fazer face a essa opressão. Mas entendamos, a opressão é um meio. É um meio para criar na sociedade guineense o tal imobilismo que o Sana criticou e vai continuar a criticar. A opressão, a restrição de liberdades democráticas é uma forma de criar uma sociedade inerte. Uma sociedade onde se obedece ao chefe único, o Sr. Umar Sissoko Embaló. Uma sociedade que, através dessa opressão, dessa negação das liberdades democráticas, tem que obedecer aos ditames
dos imperialismos para a exploração dos nossos recursos, sejam marítimos, sejam do solo, seja do subsolo. Esta obra é um testemunho contra essa forma de estar. É um testemunho contra esse projeto de sociedade. É uma afirmação de resistência, de postura, mas também intima-nos à organização. A organização, mesmo estando nós aqui na diáspora, porque a diáspora faz parte da Guiné-Bissau, por mais que nos tentem dividir, por mais que tentem instigar esse divisionismo. E o Sana Kanté, na verdade, é um exemplo desta possibilidade da luta independentemente da geografia, da assunção da guinendade independentemente da geografia. Ele fê-lo em Bissau, naqueles tempos, desde 2016, mas também fê-lo aqui em Lisboa, nas várias marchas organizadas. Fê-lo igualmente em Paris, fê-lo igualmente em Bruxelas, fê-lo igualmente em Genebra, sempre com a bandeira da Guiné-Bissau. Isto é um repto para que, como ele dizia, não vou ficar no sofá perante a injustiça, não vou ficar a ver esta situação sem nada fazer. É preciso denunciar esta violência. Esta é uma obra que nos deve levar a essa reflexão crítica sobre que papel nós, enquanto homens e mulheres da Guiné-Bissau, na diáspora, temos ou estamos a assumir ou não para mudar a situação do nosso país. Então esta obra também é fundamental nesse sentido. Não querendo monopolizar a palavra, sabendo da sua importância, eu quero trazer um exemplo que acho que é extremamente importante e que revela a consciência crítica do Sana enquanto militante político. Várias foram as tentativas de corrupção, de corromper, várias foram as tentativas de exacerbar, caso existisse um sentimento de tribalismo no Sana Kanté. Tentativas vãs, porque a consciência política do Sana e dos seus companheiros estava blindado pelo compromisso com a Guiné-Bissau. E é fundamental trazer isso, porque ele faz essa crítica na obra de que o tribalismo é um instrumento de divisão. O tribalismo é um instrumento de opressão de nós mesmos, mesmo que possamos não ter consciência disso a curto, médio e longo prazo. O tribalismo é um instrumento para destruir aquilo que conquistamos na luta de libertação nacional ao serviço de um projeto que tem como fundamentos a exploração económica da Guiné-Bissau. Sana, nesta obra, faz uma crítica veemente a este projeto de sociedade, nega essa visão da sociedade guineense e exalta um compromisso com o nacionalismo guineense. Mas é um nacionalismo que não é um nacionalismo atrasado, não é um nacionalismo que desrespeita quem não é guineense. É um nacionalismo universalista, que entende que o povo da Guiné-Bissau unido só dessa forma pode dar um contributo à África e à humanidade. Esta obra também tem esse condão de colocar o dedo na ferida e o Sana Kanté fala sem quaisquer subterfúgios. Para terminar, tenho mais 2 minutos. Sabem que Amilcar Cabral emergiu numa época em que existiram causas gerais, causas particulares e causas singulares que o fizeram emergir. As causas gerais podemos encontrar de 1917 até 1962. Desde a Revolução Russa até a Revolução Argelina. Havia uma movimentação no mundo
no sentido de forjar novas nações, de forjar nações anti-imperialistas. Amílcar Cabral nasce desse contexto. Existiram causas particulares, que era a exploração económica na Guiné-Bissau e em Cabo Verde. E Amílcar Cabral presenciou tal em Cabo Verde, mas também na Guiné-Bissau. Mas também Cabral é fruto de causas singulares que dizem respeito à sua pessoa. Dizem respeito a uma idiosincrasia da sua experiência de vida. Hoje precisamos de novos Cabrais, de novas Titinas, de novas Liricas Boais. Precisamos de homens e mulheres que nesta época vão desempenhar os papéis que as Titinas Chilás, as Carmenes Pereiras, os Cabrais desempenharam. O Sana Kanté lança esse repto também a esta geração. E eu também aproveito as suas palavras para lançar esse repto. É preciso que assumamos a responsabilidade para com a nossa época, enquanto homens e mulheres africanos, enquanto homens e mulheres guineenses, que herdam uma luta, mas que também têm perante si uma luta que é a nova luta de libertação. O Sana está a cumprir o seu papel enquanto guineense vivendo a sua época. Esse é o repto que todos nós temos que aceitar. Obrigado. Muito obrigada. É compreensível.